Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais um daqueles vídeos em que desenvolverei as questões trazidas pelos amigos. Os amigos que comentam vídeos como esse entram em contato comigo, interagindo, não é? Através das postagens que eu faço, os vídeos, os textos. E aí, destas trocas vão surgindo novos conteúdos. Tá bom? Os amigos que desejarem contribuir com esta formulação, façam um comentário nesse vídeo. E esse comentário certamente vai se transformar em alguma reflexão em um vídeo futuro. Tá legal, meus amigos? Muito bem, vamos lá. Primeira questão de hoje. A questão de hoje é um comentário de um rapaz que assistiu um vídeo que fiz já há algum tempo sobre o tema do Concílio Vaticano II. Importante, né? Reunião de bispos da Igreja Católica Romana que ocorreu ali predominantemente nos anos 60 e definiu, digamos assim, uma nova posição da Igreja Católica no mundo, um novo paradigma de atuação. As pessoas muitas vezes consideram, né, a parte mais marcante do Concílio Vaticano II as transformações litúrgicas decorrentes dele, né, o estabelecimento do novo missal, né, do Papa Paulo VI, mas foi muito mais do que isso, uma igreja que decidiu se engajar na questão social, tratar da questão das populações mais desfavorecidas, não é? Ser uma igreja socialmente ativa no mundo. E essa mudança de paradigma é muito importante para a Igreja Católica. Ela permaneceu, não é, com esse sinal até os dias de hoje, ainda que tenhamos tido no papado do Papa João Paulo II e do Papa Bento XVI alguns, né, elementos de contenção do entusiasmo do Concílio Vaticano II. E aí o que acontece? Eu falava em um desses vídeos que a Igreja Católica observou o mundo e decidiu fazer modificações para continuar sendo relevante no mundo. E o Concílio Vaticano II, então, foi uma tentativa católica disso, de se manter uma igreja proeminente, a mais importante religião, instituição religiosa no mundo, sem dúvida nenhuma é a Igreja Católica, se adaptando então a certas condições do mundo e se tornando assim mais capaz de permanecer com esse status. Mas eu dizia que ainda assim que tenha realizado essas modificações todas, essa mudança de rumo, de rota para continuar sendo relevante, a Igreja Católica Romana perdeu uma parte significativa da sua área de atuação, uma influência pelo crescimento das igrejas evangélicas, pentecostais e neopentecostais, não é? E aí um rapaz, vendo esse vídeo, observando esses posicionamentos, me fez a seguinte provocação, questionamento. Ele disse: afinal, o que comprova o acerto do Concílio Vaticano II? Pois, aí ele diz, você mesmo se contradiz minutos depois, naquele vídeo, relatando que a Igreja Católica perdeu para o neopentecostalismo nas áreas mais pobres. Eu não entendi nada, diz o rapaz. Muito bem. Era com o objetivo de tentar ajudar a entender a minha explanação que faço esta parte do vídeo de hoje. A Igreja Católica Romana, então, realizou o Concílio Vaticano II e fez uma série de mudanças para continuar relevante, para se tornar ainda, né, uma igreja acessível às pessoas do seu tempo, observando que aquele modelo pré-Vaticano II estava condenando a Igreja Católica a permanecer, então, no mundo algo parecido com o que acontece com as igrejas ortodoxas. Ou seja, aquela igreja que é uma referência cultural importante dos povos, mas ela é cada vez mais uma igreja de velhinhos, uma igreja de cumprimento formal de ritos de passagem. Você batiza seu filho, você tem ali sei lá, um casamento, você tem, né, uma missa, né, de celebração ou de lembrança dos falecidos. Mas ela, né,
cria uma quantidade muito grande de pessoas à parte de verdadeiramente da vida da igreja e da fé. É assim nas igrejas ortodoxas. Você não precisa imaginar o que teria acontecido se a Igreja Católica Romana não tivesse realizado o Concílio Vaticano II. Observe o que acontece nas igrejas ortodoxas. Você vai perceber que elas são igrejas, na maioria dos casos, desconectadas verdadeiramente da vida real e concreta do povo. E elas continuam existindo. Sobretudo porque é muito importante nessas igrejas o monasticismo, não é? A vida sacerdotal, ela sustenta-se por si mesma. Uma igreja que, né, seus próprios, né, realizadores mantêm ela ali. A Igreja Católica não queria ter esse papel no mundo. Ela quer ter um papel de liderança, de proeminência. E não ser dependente dos estados nacionais, não ser dependente dos governos. A Igreja Ortodoxa sustenta-se em cima desta conexão com os estados, com os governos, né? com o elemento étnico. A Igreja Católica é uma igreja universal. Então, o que ela entendeu? Precisava se tornar mais acessível às massas do mundo moderno, um mundo cada vez mais urbano, não é? Cada vez mais cosmopolita. Mas o que acontece? Né? Você teve, né, o Concílio Vaticano II iniciado pelo Papa João XXIII e finalizado pelo Papa Paulo VI. Um longo papado. E depois você teve o Papa João Paulo I, que seria o continuador. Né? Ele olhou para os papas anteriores, né? João XXIII e Paulo VI, e uniu, né? João Paulo I. Ou seja, ele queria ser uma manifestação da continuidade do espírito do Concílio Vaticano II. E muito provavelmente, pelo que vimos no seu curtíssimo tempo de papado, ele ficou como papa apenas um mês, ele teria avançado nas ações do Concílio Vaticano II para tornar a Igreja Católica Romana capaz de dar os saltos necessários para, além de ter tornado a sua liturgia mais acessível, além de ter tornado o seu direcionamento social mais claro, ela teria capacidade, então, acredito eu, de modificar certos elementos para se tornar a igreja de cada esquina, não a igreja de cada bairro. Porque no mundo urbano, cosmopolita, de grandes cidades, de favelas, de imigrantes tentando encontrar seu lugar nos bairros pobres, inchadas cidades, as pessoas precisam de igrejas em cada esquina, não igrejas em cada pracinha bonitinha de um bairro antigo. Então acontece que o Papa João Paulo I, eu acredito, pelos seus discursos, que seria aquele Papa que iria dar uma continuidade importante ao espírito do Concílio Vaticano II. Mas o Papa João Paulo I faleceu. E então veio o Papa João Paulo II, que também escolheu a mesma estratégia, né? Vou homenagear, vou cumprir aqui a vontade do Papa João Paulo I, João Paulo II. Só que não. O Papa João Paulo II, ele significou uma trava, uma contenção no espírito do Concílio Vaticano II. Ele não destituiu a liturgia, não colocou a liturgia tridentina de novo, não renegou a vocação da igreja para com o social, nada disso. Mas ele modificou a ênfase e não implementou as modificações estruturais na Igreja Católica que teriam feito ela capaz de ser a igreja das esquinas. Que modificações deveriam ter sido essas? Aí entra a parte da minha reflexão, da minha visão das coisas. Permitir o sacerdócio dos homens casados. Não é? Isso teria tornado a capacidade de você conseguir vocações entre os leigos e conseguir encontrar pessoas que falassem a língua das comunidades, porque eram delas muito maior do que o atual modelo católico romano, né? Que reduz muito o número de vocacionados. Né? Permitir
ao menos, a ordenação diaconal das mulheres, porque isso tornaria também a mesma coisa, fazer com que mulheres ativas no laicato, que vivem nas comunidades, tivessem ascendido a uma posição de liderança ministerial. Não é? Eu poderia dizer aqui o sacerdócio feminino, mas eu acho que isso talvez fosse mais complicado de se fazer. Mas o diaconato feminino, diaconato ativo, voltar, né, à tradição original do diaconato, com presbíteros que fossem homens casados ordenados, e simplificar a liturgia de modo que ela pudesse ser feita em pequenos espaços, não é? Teria dado à Igreja Católica Romana do Concílio Vaticano II a possibilidade de se tornar aquela igreja que está em uma avenida, você tem várias. Aí alguém vai dizer assim, como as igrejas evangélicas? Aí eu vou dizer, sim. As igrejas evangélicas, o que acontece? Você tem ali um pequeno cinema, o cinema faliu, uma igreja vai ali e abre. Quem está ali? Está o pastor e a sua esposa. Às vezes não é nem um cinema, mas talvez seja de igrejas maiores. Talvez o exemplo melhor seja assim, um pequeno barzinho, uma pequena salinha. Era uma loja ali que vendia camisetas, faliu. A pessoa vai ali, compra, abre uma portinha, coloca igreja, umas 12, 15 cadeiras de plástico, um púlpito simples, você tem um pastor e a esposa do pastor, a pastora. E eles falando uma linguagem simples, uma linguagem das pessoas, conseguem se associar, se conectar às pessoas. E você tem algumas dessas. Quando você teve o grande fenômeno de urbanização das cidades, você trouxe muitas pessoas do interior que estavam lá naquela cidadezinha pequena de né, 2.000 pessoas, 1.000 pessoas, e que você tem a igreja no centro da cidade, a pracinha e a quermesse e a reunião domingo da igreja com o padre, as celebrações, as festas como meio de identidade social, isso se perde na grande cidade, onde você tem um mundo de gente, onde essas relações se desconectam e as pessoas continuam precisando desta relação com a igreja. Elas vão encontrar isso agora nas igrejas evangélicas. Porque esse pastor está mais próximo deles. O padre lá daquela igreja lá do bairro, daquela igreja que você entra e tem 3.000 pessoas e tudo mais, e não existe mais aquele contato do pároco com os indivíduos. Então, esse tipo de coisa faltou à Igreja Católica, que no longo papado de João Paulo II não deu continuidade às transformações revolucionárias do Concílio Vaticano II. E transformações revolucionárias aqui, não estou dizendo de abandonar a liturgia, abandonar o senso do sagrado, como algumas pessoas pensam. Não. É fazer com que a igreja se tornasse mais móvel. Eu acho que isso então explica porque, ainda que a Igreja Católica Romana tenha se tornado mais acessível ao mundo moderno, e isso foi muito positivo para ela, porque senão ela estaria caminhando para se tornar algo parecido com uma igreja museu, como uma igreja ortodoxa, ela não conseguiu adicionar os elementos transformadores complementares. E agora o que nós vemos é isso. Em muitas partes do antigo mundo católico, você tem um crescimento muito grande desse movimento evangélico pentecostal em virtude disso. Né? Ah, mas então a Igreja Católica deveria empobrecer a sua liturgia, deveria se tornar uma igreja que preparasse pior os seus sacerdotes, deveria perder o seu riquíssimo patrimônio litúrgico para se tornar uma igreja mais popular. Formação espiritual, ela pode ser feita com simplicidade. O Evangelho é um exemplo disso, né? As ênfases do Evangelho são muito simples. As ênfases do Concílio Vaticano II são muito simples. O mais importante seria conscientizar os vocacionados de qual é a missão da igreja. Tá? E o riquíssimo patrimônio litúrgico, ele poderia ser conservado nos mosteiros. Ele poderia ser conservado como conservação, né?
curadores de uma tradição, mas no que diz respeito a atuar para pregar o evangelho, levar a graça dos sacramentos, pode ser uma coisa mais simples. Ah, não é assim? Então temos que você perde espaço. Então eu acho que isso é uma questão, para mim, que a pergunta desse rapaz que ele não entendeu. Como assim? A igreja se tornou mais acessível ao mesmo tempo perdeu espaço? Olha, se ela não tivesse se tornado mais acessível, ela perderia todo o espaço. Ela conseguiu manter algum porque se tornou mais acessível. Só que ela precisava avançar mais. Não avançou o suficiente. Aí veio o Papa Francisco. O Papa Francisco é uma espécie de atraso do Papa João Paulo I. Imagine o que teria acontecido com a Igreja Católica Romana se o longo período, né, de 78 até, sei lá, 2000 e pouco, foi o Papa João Paulo II, tivesse sido o Papa João Paulo I, com que ele demonstrava, né, o último discurso do Papa, ele fala claramente contra a propriedade privada, como um dogma. Imagine o que poderia ter sido. Não é? Nós hoje talvez estivéssemos aí com uma disposição diferente, social até. Mas, enfim. Então é isso. Tá bom? Para se tornar uma igreja que chegue às pessoas em um mundo urbano, você precisa ter muitas transformações. E isso não é para você conquistar popularidade, é para você ser ativo no mundo. Né? Muito bem. Segunda questão de hoje. Um rapaz me perguntou o seguinte: nós podemos compreender que todos somos um, o Atman. Mas o que isso diz no concreto de nossas vidas? Se ao mesmo tempo não podemos deixar de considerar que Ciclano é diferente de Beltrano. Qual é a utilidade afinal desse conhecimento? Interessante. Todos somos um, todos somos o Brahman, todos somos o Atman. Nós somos algo além desse corpo e desta mente. Ok. Mas, no final das contas, eu, Marcelo, sou um, você é outro. E existem tantos outros. Nós temos as pessoas que são simpáticas a nós, as pessoas que são antipáticas, as pessoas que gostamos, as pessoas que não gostamos. Nossos amigos, nossos desafetos, digamos assim. Há pessoas que eu me engajo em ajudar e outras pessoas que eu simplesmente não posso fazer nada porque não é comigo. Então, afinal de contas, não é? Beleza. Ah, todos nós somos um. Mas e daí? É mais ou menos isso, né? Pois bem. Primeiro ponto aqui para entender a utilidade é que saber das coisas como elas são é útil por si só. É bom a gente não compreender errado as coisas, não é? Qual é a grande vantagem de sabermos que, né, a Terra tem uma estrutura ovalada e não é plana? Concreto para o dia a dia. Talvez não seja tão importante. Mas não é importante a gente saber de uma coisa e não compreender errado? Não é? Existe um valor em si no conhecimento das coisas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando pensamos a respeito do que realmente somos, nós não somos o nosso corpo, nós não somos a nossa mente, isso diz respeito a uma intuição que temos. De que nós não somos isso que um dia nasceu, no outro dia vai morrer. Nós percebemos que nós somos mais do que isso. E isso nos ajuda a lidar com esta vida que começa e termina. Com as nossas constantes percepções de decrepitude. Nós sabemos que somos outra coisa. Isso nos ajuda, potencialmente, a lidar melhor com as coisas que vão passando. As transitoriedades da existência. Não é? Esse pensamento também nos ajuda, esse pensamento de unidade, né, a sermos mais solidários com as pessoas, a sermos mais compreensivos, a compreender que as nossas inquietações também são as inquietações do outro, que as nossas falhas são também as falhas dos outros. Ou melhor dizendo, que as falhas dos outros nós também realizamos, que as limitações dos outros nós também temos, que os sofrimentos dos outros nós também acolhemos. Isso nos permite ser mais empáticos com as pessoas.
Se nós desenvolvemos essa ideia constantemente, é mais fácil a gente ser melhor com as pessoas, não é? Mas o que acontece é que todo esse pensamento, ele ainda é uma intelectualização. Ele ainda é uma ideia. Ah, ok, eu compreendo. Realmente eu tenho uma intuição de que eu não sou mortal. Então provavelmente eu existo antes de ter nascido. E vou existir depois de morrer. Beleza, eu acho que isso faz bastante sentido. Mas enquanto nós estamos muito agarrados ao nosso corpo, à nossa mente, à nossa vida, essa intuição e essa percepção racional e intelectual, ela se torna menos forte. Porque nós estamos muito apegados a isso aqui, né? A respeito dos outros, a mesma coisa. Quando eu paro para pensar um pouquinho, eu falo, realmente, né? Somos todos partilhadores do mesmo drama e muito provavelmente beneficiários da mesma graça. Mas a gente se envolve tanto no jogo da vida que a gente acaba se prendendo muito aos personagens, as nossas falas e as nossas cenas aqui. Então qual é o ponto? O que transcende isso? O que faz isso se tornar importante? É quando, através de uma intelectualização, nós buscamos um caminho espiritual que nos leva a ter a experiência disso. Não só a formulação intelectual, mas uma visão. Que os grandes santos nos mostram é que eles realizaram algo na sua vida. Eles não tiveram apenas ideias, né? Sri Ramakrishna dizia: certa vez vi que a mãe se fazia presente em todos, se desfazia como se fossem gotinhas e vivia em todos os seres. Ele percebeu isso concretamente. Então, evidentemente que a percepção concreta disso faz com que ele lide com a vida de um modo diferente de mim, que sou alguém que não teve essa experiência, né? Então, pessoas que têm experiência nesse sentido. Então, a experiência por si só não é o maravilhamento da experiência, é o quanto ela te transforma. Dizia Sri Ramakrishna, né? Um homem que viu Deus é um homem transformado. Claro, mudou o seu paradigma, mudou o seu ponto. Seus apegos foram desfeitos. Ou melhor dizendo, foram reformulados. Agora ele tem um outro apego, tem um apego pelo divino, pelo sagrado. Então, claro que ele não vai se prender mais tanto a esse mundo. Então, faz diferença. Veja que não foi a intelectualização, não foi a racionalização, não foi Dhyana Yoga. Foi aqui realização. E o que é isso de um homem transformado? É um homem que pensa melhor? É um homem que age melhor? É um homem que ama. Então, assim, a gente, a pura ideia de uma coisa não vai nos fazer diferentes. Precisa haver uma transformação, precisa haver uma visão e precisa haver uma modificação do nosso coração, né? Os grandes taumaturgos, benfeitores da humanidade, tinham um grande amor pelos outros. A gente vê isso no Evangelho, né? O Senhor Jesus estava lá recolhido para estar em comunhão com o Pai. Mas então uma multidão chegava até ele. Ele geralmente estava escondido também em outros lugares para ficar meio isolado, mas para poder ter esses momentos. E aí chegava aquela multidão e o que diz o Evangelho muitas vezes? Ele sentiu compaixão deles e foi lá ajudá-los. Sentiu compaixão, sentiu amor, sentiu vontade, olhou a viúva, chorou pelo seu sofrimento. Olha, ele sabe de tudo, ele sabe o que acontece, ele sabe que a vida e a morte são apenas ilusões, mas ele se compadeceu daquele Jiva, daquele personagem, e foi lá e fez um agrado para ela. Não mudou circunstancialmente o universo, entendeu? Aquele rapaz que voltou à vida morreu em algum momento. A morte não foi vencida ali. A morte é vencida pela percepção de que não há isso de vida e morte, né? É a grande mensagem da ressurreição. Mas veja, sentiu compaixão, sentiu amor, isso é dito muitas vezes. Então, se nós simplesmente entendemos as questões, isso é muito comum, né? O Advaita Vedanta, tão interessante, né? As 4 nobres verdades do budismo, você vê muito isso, né? Nesses caminhos dármicos, né? Sobretudo, não nada, porque eu estou, né, assim, equidistante. Tudo. Você vê que são pessoas pedantes, são pessoas que desenvolvem um refinamento do seu pedantismo
e entendem certas ideias, mas a vida continua sendo exatamente a mesma. Quando tá tudo bem, você, né, floreia as coisas. Quando as coisas vão mal, você tem uma pedra no rim, aí tudo já fica mais difícil. Então, não é só a intelectualização das coisas, não é só entender, né, o desenho de uma teologia. Precisa realizar. A vida espiritual é purificação da mente, controle dos sentidos, fé na sua natureza espiritual, obstinação. Tudo isso para que você possa realizar isso e seja transformado. Aí quando você é transformado, seu coração se torna amoroso. Né? E aí você vê que faz diferença, não porque você entendeu que o Atman, nada disso. É porque agora não existe mais o véu. Muito bem. Outra questão. Como você vê a questão do debate acadêmico entre Jesus histórico e Jesus mítico? Eu acredito no Jesus histórico, mas os argumentos a favor do Jesus mítico me levam à conclusão que os ensinos de Jesus foram moldados pelas crenças culturais helenísticas daquela época, como semideuses e filhos de deuses. Será que o Jesus histórico tinha uma visão do Vedanta, não dualista? Ou ele achava que realmente era filho de Deus numa perspectiva de geração física, herdeiro, com poderes sobrenaturais? Pois é. Já conversamos sobre isso algumas vezes, né? Existe o homem Jesus, personagem histórico, a qual nunca saberemos como ele foi. Porque, né? Assim, nessas configurações de Marcelo, Fulano, Ciclano e Beltrano, não estivemos lá. É de uma outra época. Né? Mas nós temos então um registro sobre Jesus que vem através da tradição religiosa e que configurou um rosto de Jesus, um ensinamento de Jesus, uma vida de Jesus, uma marca de Jesus nesse mundo. É o Jesus que conhecemos, é o Jesus do Evangelho. Não existe outro Jesus que tenhamos conhecido. Né? Então o que acontece? Os evangelhos nos mostram ensinamentos de Jesus que podem ser considerados de muitas maneiras. Podem ser lidos de muitas maneiras. As teologias dos cristianismos leem os evangelhos de muitas maneiras. Existem muitas maneiras de ler o evangelho. Existem, por exemplo, as divergências da própria concepção mainstream do cristianismo. Você tem, por exemplo, os mormons, que acham que Jesus foi um filho físico de Deus. Okay? Deus e a Virgem Maria tiveram um filho. Nasceu Jesus. Essa é a compreensão dos mormons. Você tem, por exemplo, a compreensão dos testemunhas de Jeová. Compreendem que Jesus é, né, o arcanjo Miguel aqui encarnado. Né? Você tem a compreensão, por exemplo, dos espíritas, que compreendem que Jesus é como cada um de nós. Um espírito que nasceu simples e foi evoluindo até chegar a esse patamar. Né? Você tem a compreensão de certas escolas do Vedanta, como, por exemplo, a linhagem de Sri Ramakrishna, que consideram que Jesus é um avatar. Jesus é uma manifestação de Deus, né? Aquilo que Krishna diz no Bhagavad Gita. Ainda que eu, né, seja além de todas as formas e que nada me detenha, eu de tempos em tempos me faço presente em um corpo para atuar no mundo, para restaurar o Dharma. Existe a percepção de escolas do budismo, por exemplo, que Jesus é um iluminado aos moldes do que pensam os espíritas, né, progredindo, e há outros que pensam que ele é um Nirmanakaya, ou seja, alguém que adveio da mente de Buda e se materializou, muito parecido com o conceito do Avatar aqui, ok? E circunscrito numa época ensina e mostra o caminho, como se fosse uma espécie de checkpoint no mundo fenomenal, no Sansara, para que venhamos a encontrar o caminho. Muitas percepções com o mesmo texto, com o mesmo registro. E existem aqueles outros que vão olhar Jesus apenas como um revolucionário social, como alguém que estava querendo humanizar aquela religião e foi divinizado. Né? Quem é o verdadeiro Jesus? Né? No Evangelho, as considerações sobre o Filho de Deus, eu e o Pai somos um, são passíveis de muitas interpretações, como vemos aqui. Então eu não acredito que tenhamos ali um modelo fechado de compreensão. Certamente os evangelhos são fruto de uma compreensão da mente daqueles judeus helenizados ali, né,
de décadas depois do desaparecimento de Jesus e dos apóstolos. Então aquela cultura, uma cultura de judeus helenizados, gerou o conteúdo dos evangelhos. Não há nenhuma dúvida disso. Agora, não é exatamente que isso tenha desconexão com a realidade objetiva concreta daquele ser, do homem Jesus. Então, o que nós podemos perceber? É que cada um de nós vai fazer uma leitura do evangelho de acordo com a sua própria cultura. Então eu, por exemplo, hoje em dia faço uma leitura, uma percepção vedântica dos ensinamentos do evangelho e consigo ver grande sentido no que Jesus está dizendo, orientando isso sobre a ótica do Vedanta, como eu leio. Outras pessoas vão ter uma interpretação católica do evangelho e vão ter, em alguns pontos, diferenças substanciais da percepção vedântica. Em alguns pontos vai haver muita convergência. Os muçulmanos, por exemplo, têm uma compreensão de Jesus como ele fosse um grande profeta. Né? Um homem, né, que foi escolhido por Deus para refletir na sua mente iluminada um ensinamento sobre a verdade espiritual, ou seja, um escolhido, um eleito de Deus dentre os homens para poder ser um grande pastor da humanidade. Essa é a percepção dos profetas, que os judeus também têm dos seus profetas. Os judeus não consideram Jesus o profeta, mas a ideia do profeta é essa. Então, qual percepção é a real, é a concreta? Jesus é um profeta? Jesus é um avatar? Jesus é um Nirmanakaya, que é mais ou menos a mesma coisa? Jesus foi uma alma que evoluiu, ensinou? Jesus é um filho carnal do cruzamento entre Deus, a divindade, e Maria, como acreditam os mormons e tudo mais, como acreditavam também lá os gregos antigos, né? Zeus de vez em quando dava, né? Mas fazia umas aventuras, né? Com as moças no mundo e tudo mais. Essa percepção, de certa maneira, é reavivada aí no entendimento dos mormons. Ainda que hoje em dia, modernamente, os mormons tentem escamotear essa sua percepção. Mas é isso lá que no início eles ensinavam. Né? O Espírito Santo cobriu Maria no sentido alegórico de alguma coisa que existiu ali, né? Que gerou o filho. Essa percepção dos mormons é a percepção dos mormons e só deles, no que diz respeito a esse grande espectro de ideias relacionadas com os evangelhos, ok? Então eu penso assim que esse material ele lhe permite muitas percepções. Não existe um conceito fechado a respeito dele. Mas as pessoas que escreveram queriam dizer alguma coisa. Mas a sabedoria que as instava a escrever aquilo, e é nisso que eu acredito, que a graça e poder de Deus nas escrituras é isso. O brilho de uma sabedoria por detrás desses homens e mentes faz com que nós possamos ler isso de maneiras muito variadas. Ok? Então é isso. Muito bem. Outra questão. Olá, amigo. Qual a sua compreensão sobre a razão das formas não humanas dos animais estarem nesse planeta físico, uma vez que não têm a prerrogativa da evolução consciente? Como evoluiriam para que o dia possam conhecer o ser? Bom, aí nós vemos aqui a influência das ideias espíritas, né, sobre a percepção da reencarnação e da existência do mundo material. Para os espíritas, por exemplo, é uma linha progressiva, né? Surge, né? O espírito ele desce nas formas mais simples da matéria, no átomo, e vai evoluindo até o arcanjo. Isso é um dístico espírita, né? Do átomo ao arcanjo. Então, para os espíritas, por exemplo, aquele espírito que habita num cãozinho, ele é um espírito ainda primitivo, que vai progredir até um dia ele nascer numa forma mais evoluída de vida animal, até chegar um dia a encarnar num ser humanoide. O espiritismo acreditava nisso porque Kardec acreditava nisso, porque Kardec acreditava nessa progressão de evolução e isso ele manifestava inclusive o seu racismo. Ele achava, por exemplo, como um francês colonialista ali da metade do século XIX, que os asiáticos e os africanos eram inferiores aos europeus caucasianos. Então ele achava que espíritos inferiores encarnavam em africanos e asiáticos. Espíritos mais evoluídos encarnavam em franceses. É assim, né? Que acreditavam. E dessa maneira, os animais estão nessa escala aí. Essa é uma percepção do espiritismo.
Não é a percepção de todas as filosofias que acreditam na ideia de muitas existências, vidas, reencarnação, renascimentos. Na perspectiva do Vedanta, por exemplo, né, o Atman é o ser puro, imaculado e perfeito. E ele se associa com Maya. Ele se associa com a ilusão de diversidade e forma, corpo e mente, e nisso experiencia a existência neste universo dos fenômenos, no samsara. Experiencia de muitas maneiras. Tudo é uma experiência dessa dualidade. Nós estamos aqui achando que existe uma grande vantagem em sermos humanos e não sermos plantas, não sermos, né? Mas na verdade, tudo isso é uma experiência de vida. Experiência de dualidade, experiência de diversidade, do eu e do outro, né? Dentro de um universo de transitoriedade, de mudança constante. Sri Ramakrishna Paramahansa dizia: nasceu em vão aquele homem que, tendo alcançado o nascimento humano tão difícil de obter, não busca realizar Deus. Por que era tão difícil de obter, segundo Sri Ramakrishna? Porque existem bilhões de formas de vida. E o Atman se associa a muitas dessas formas. Em algum momento, associa-se à forma humana, que é aquela forma que permite você pensar eu, pensar em Deus, pensar no além-forma. Então, quando você tem esta forma capacitada para pensar no além-forma, e você não faz isso, você é apenas um animal, você quer ter relações sexuais, você quer comer pra caramba, você quer ter poder, você quer não sofrer, você quer ter conforto, prazer. Você é um bicho com ferramentas mais refinadas, mas você é isso. E aí você desperdiçou essa forma. E aí talvez você, numa próxima existência, por atração das suas escolhas, busque uma forma mais primitiva. Uma forma, por exemplo, de um tigre. Imagine quanto o tigre tem mais prazer em comer uma carne que você. Ele sente muito mais o cheiro, ele sente muito mais o gosto. Não é? Então, a animalização de nossa vida pode nos fazer entender que talvez fôssemos mais felizes na experiência animal. E existem outras pessoas que, ao contrário, são tão voltadas para o intelecto, são tão voltadas para a sublimação das coisas, que elas efetivamente teriam uma experiência menos prazerosa se fossem mais brutos, né? Então, o ponto talvez aqui seja entender, mas tá bom, mas e como é que aquele que vive num animal ali evolui se ele não tem as ferramentas? Né? Vamos lembrar daquela coisa, né? Você pegou um DVD de um filme com imagens maravilhosas e o som extraordinário. Você colocou para reproduzir num aparelho de televisão que não tinha cor, era preto e branco, e não tinha som. Evidentemente que ele não vai reproduzir o seu extraordinário som e suas maravilhosas cores. Mas não tem nada a ver com o DVD, tem a ver apenas com a televisão. Então, assim, o Atman manifestado em um pombo não consegue recitar poesias. Mas não tem nada a ver com o Atman, tem a ver só com a forma do pombo. O Atman continua sendo o mesmo, capaz de realizar todas as poesias. Não é? Então, qual é o ponto? Mas como é que deixa então de ser pombo e passa a ser humano? Ele vai evoluindo? Não, não vai evoluindo porque o Atman já está pronto. Ele não evolui nem desevolui. O que acontece é que ele se conecta com Maya de muitas maneiras. O ponto é que o destino de Atman é estar imerso em Brahma, consciente de Brahma. Não é? Deixar de participar disso aqui. Por qual razão o Atman se associa com Maya é um mistério que nós nunca vamos responder. Né? Parábola do filho pródigo está dizendo: aquele filho queria vivenciar o mundo fora da casa do pai, aí ele pediu a herança e foi lá. É uma imagem disso. Por qual razão? Alguns dizem, Sri Ramakrishna dizia, é a lila de Deus, é a forma de se divertir. Como uma criança pega os bonequinhos, esse aqui é João, esse aqui é Maria, esse aqui é José, esse aqui é Antônio, e fazem ali falas e brigas, desentendimentos, acordos, amores, ódios, guerras, paz, prazer e dor, e brinca disso, ela mesma, sendo ela mesma a manifestação de todas essas pessoas, assim também é uma forma de explicar a razão de toda essa multiplicidade em uma unidade. Né? Então, o que acontece? Em um dado momento, esse Atman quer parar de brincar. Não quero não, cansei disso tudo, cansei
Esse nascer, crescer, morrer, gozar, bater, sofrer, vibrar, disputar e tal. Experienciar. Eu quero agora a plenitude da realização. Ou, para aqueles que são de uma linguagem mais devocional, quero apenas contemplar o meu amado, a mãe divina, quero apenas estar no regaço da mãe, estar aos pés de lótus do pai. Acabou o jogo de dualidade. Acabou a necessidade dessa multiplicidade de experiências. Aí, regressa-se a experiências mais sutis dentro do mundo dos fenômenos, e aí vai havendo o quê? Uma progressão nesse sentido. De nascimento a nascimento você vai desfazendo o seu karma até um último nascimento vir e você se reunir novamente com o Supremo, da qual todos nós somos e que toda essa estrutura está. Não é? Quando então Atman se conecta a Maya, nós temos o Jiva, os seres. Quando o Supremo se conecta a Maya, nós temos Ishvara, nós temos a imagem de Deus que nós concebemos aqui. Então, o universo é eterno, os Jivas são eternos, Ishvara é eterno, Brahman é na qual tudo isso está. Então, a essência de Brahma em nós é o Atman. Quando nós vestimos de Maya, somos esses seres. Às vezes queremos brincar muito e ingressamos numa experiência animal. Quando cansamos dessa brincadeira, começamos a ir para uma experiência humanoide. Porque ela nos dá a possibilidade de sair desse jogo. Entendeu? Essa é a explicação. Muito bem. Finalizado por hoje. Outras boas questões, mas no próximo vídeo. Tá bom? Esses últimos vídeos aqui do ano de 2022. Está terminando esse ano, está terminando essa série também. Mas ainda temos algumas questões para serem tratadas aqui. Um grande abraço a todos no amor de Cristo.